Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula com o professor Edgar. Vamos falar agora sobre entidades sem fins lucrativos. É um assunto que tem um grau de complexidade, mas eu não vou entrar em polêmicas, em detalhes, né? Primeira coisa que você precisa saber é diferenciar o que são as entidades isentas do que são as entidades imunes. Primeira coisa, as entidades imunes, elas são as entidades que têm garantia da Constituição Federal. Você encontra na Constituição Federal as garantias para esse tipo de entidade. Templos de qualquer culto, né? Quando digo templos, não necessariamente igreja católica ou evangélica, mas isso se estende a Umbanda, a Espiritismo, né? Isso se estende a Islamismo, né? Só que, claro, existem algumas outras instituições que você tem uma certa dificuldade de saber se aquilo é uma religião. Quando você vai para o agnosticismo, Rosa Cruz, né? Ordem Rosa Cruz, Ordem dos Maçons, que agora recentemente perdeu no STF o direito de usar da imunidade, porque o STF entendeu que eles não são religião. Então eu não vou entrar nesse detalhe. Templo de qualquer culto, sim, é imune. Instituições de ensino, sim, é imune. Autarquias, imune. Partidos políticos e instituições de assistência social. É possível que tenha alguma outra instituição que seja imune. Eu não estou aqui elencando necessariamente todas, né? Mas eu estou dando exemplos das instituições que são imunes. E eu tenho também as entidades isentas. As entidades isentas são aquelas que têm garantias por legislação, e elas são as associações recreativas, as associações de pesquisa, né? As associações de pesquisa científicas, as filantrópicas e as culturais. Com relação às entidades imunes, nós temos que saber diferenciar as objetivas, as imunidades objetivas e as imunidades subjetivas. As objetivas, gente, ela vai atingir a operação. Ou seja, se você então trabalha com livros, né, você faz os livros, você tem como matéria-prima o papel destinado à impressão e a própria fabricação. Então, o livro ele é imune dos impostos. Então, observe que é a operação de se trabalhar com o livro que faz com que exista a imunidade. Quando você vai para a subjetiva ela torna imune a entidade e não a operação. Ou seja, entidades governamentais não pagam imposto por causa da imunidade. Então não importa o que eles estejam fazendo, eles não vão pagar o imposto por ser uma entidade do governo. Então, a imunidade sobre ele. Então, diferenciando isso, já é alguma coisa, né? Já as entidades isentas, ela não tem essa questão de ser objetiva ou ser subjetiva. Outro ponto importante aqui que você deve saber é que as entidades imunes, elas são imunes apenas dos impostos.
apenas dos impostos. Exemplo, que tipo de imposto, Edgar? Imposto sobre renda, imposto sobre patrimônio. Eu digo imposto sobre renda, é o próprio imposto de renda, né? Imposto sobre patrimônio, IPTU, ITBI, imposto sobre operações, ISS. Então, esses impostos, eles são imunes. Mas não são imunes, deixa eu botar aqui, não imunes às contribuições, como, por exemplo, CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido. Então, imposto não paga, contribuição social paga. Já quando você vai para as isentas são isentas dos impostos, os mesmos impostos praticamente. Por que eu digo praticamente? Porque quando você é imune, quem está lhe dando isso é a Constituição Federal. Então, ela vai lhe dar garantias de todos os impostos. Quando ele é isento é lei. Então, você vai encontrar isenção, por exemplo, do imposto de renda, da contribuição social. Quando eu digo imposto de renda, aí vai imposto de renda, imposto sobre patrimônio, né? O IPTU e tal. Mas quando chega na parte nos tributos estaduais e municipais, é possível que exista estados e municípios que não deem determinado tipo de isenção. Então, quando eu digo impostos, eu estou me referindo ao imposto de renda e da contribuição social. Esses, a entidade isenta, ela é isenta desses dois tributos. Tributação como ICMS, que vai atingir, por exemplo, entidades de instituições de transporte ou comunicação. Esse tipo de tributo vai depender do Estado, assim como tributação sobre ISS, vai depender do município, entretanto, na sua maioria, é sim isento. Então, repetindo, as entidades imunes são imunes dos impostos, mas da contribuição social, não. Já as isentas são imunes dos impostos, ou são isentas dos impostos e também da contribuição social, ok? Quando a gente chega aqui no PIS, o PIS, tanto as entidades imunes quanto as isentas, as duas pagam PIS. Agora, aonde? Sobre folha de pagamento. No percentual de 1%. Então, aqui não tem dificuldade. É isento? É imune? PIS sobre folha. PIS sobre faturamento? Não. PIS sobre faturamento? Não. Já quando nós chegamos agora na COFINS, a COFINS, você só vai tributar sobre receitas que não derivam da atividade do objeto social. Exemplo, né? Você tem um clube recreativo e esse clube recreativo, ele simplesmente resolveu fazer um bar, ou resolveu fazer
uma revista para vender na circunvizinhança para poder reverter a renda e custear o clube recreativo. O que vai acontecer aí? Sobre a mensalidade dos associados, não vai existir tributação da COFINS, porque a mensalidade dos associados faz parte do objeto social dessa instituição. Entretanto, você vai pagar COFINS sobre aquela circulação daquela revista que você fez. Isso vai acontecer com todas elas. Então, eu cheguei num bairro mais carente e quero fazer um trabalho lá um trabalho social. Eu vou ensinar música, vou ensinar capoeira para pessoas que estão ali. Eu posso cobrar uma mensalidade. Eu não estou desvirtuando, eu não vou perder a isenção por conta disso aí. Eu vou continuar sendo isento. Isso por quê? Porque no fato de eu ser social, de ser instituição cultural ou recreativa, que eu não posso cobrar uma mensalidade. Eu posso porque eu tenho que pagar meus professores, eu tenho que pagar um aluguel, eu tenho que pagar alguns outros custos, como energia e tal. Então eu posso cobrar, normalmente são valores bem mais baixos e tal. Isso não é problema. Agora, simplesmente dentro dessa instituição, eu resolvo abrir um restaurante. Bom, esse restaurante não tem nada a ver com o objeto social de ensinar capoeira para aquele bairro mais carente, né? E aí o que vai acontecer? Sobre as receitas das mensalidades, não vai ter cobrança de COFINS, mas sobre as receitas do restaurante vai existir sim a cobrança de COFINS. E qual é o percentual? Se você for uma entidade imune, as entidades imunes vão pagar o percentual sobre esse tipo de receita que não vem do objeto social, 3%. Já as isentas vão pagar 7,6%. Temos uma exceção, né? Temos uma exceção aqui, uma exceção à regra. As entidades de assistência social, olha aqui onde eu estou grifando, elas são o quê? As entidades de assistência social. Essas entidades, elas são imunes. Só que nesse caso, apenas nesse caso, as entidades de assistência social são imunes aos impostos, conforme aqui, conforme eu estou colocando aqui, e são imunes também à contribuição social sobre o lucro líquido, certo? Apenas nessa situação aí. Bom, então, gente, a tributação funciona mais ou menos dessa forma aí. Pode ter um detalhezinho ainda que eu não entrei, porque é um resumão, né, que eu estou fazendo para vocês aqui. Mas funciona de forma geral dessa forma. Então fica aí mais essa videoaula. Um abraço para vocês.